Bom dia, irmãos. Muito bem-vindos aqui à nossa EBD. Hoje eu que vou ter aqui o privilégio, para mim, né, de dar aula para vocês. Não se espantem se eu tratar vocês como jovens e adolescentes, tá? Porque é o meu público primário. Então foi muito... Hã? Não, preparei a linguagem, né? Mas meu público é jovem e adolescente, mas tem sido um desafio gostoso aqui poder trazer a palavra de Deus para os irmãos, então vai ser um tempo muito bom e vai ser bem bacana. Só alguns avisos antes da gente orar para a gente começar. O pastor Alexandre está de férias até o dia 3. Então, qualquer coisa, situação, o pastor Elias está aqui para ajudar a gente. Hoje, inclusive, ele vai ter que dar uma saída depois dessa primeira parte da aula, porque o tio dele faleceu. Então, ele vai lá no velório, então a gente vai estar orando também por isso. E antes disso, acho que tem uma família que nos visita, né? Sejam bem-vindos, sintam-se bem em nosso meio. E depois os irmãos, no intervalo, cumprimentem eles, né? Fábio, né? Isso, você, Daniela, né? E então vocês cumprimentem eles e a gente possa ter... Não, tem, claro que tem. É que eu não perguntei o nome deles. Qual que é o nome de vocês? Olha, eles são adolescentes e jovens, né? São do meu grupo ali que eu falo. Você é o Felipe? Eduardo, muito bem-vindos, tá? Vamos orar então, para a gente ter esse tempo? Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque realmente a gente tem essa oportunidade de aprender de Ti. Essa oportunidade de realmente conhecer mais a Ti, conhecer mais a Tua Palavra, poder realmente se debruçar sobre as Tuas coisas, Senhor. Nos ajude, que a gente possa realmente aprender mais e aplicar isso na nossa vida. Eu oro pelo pastor Elias, pelos seus familiares, que o Senhor realmente conforte o coração deles, que realmente eles possam estar colocando a tristeza que eles estão sentindo nas Tuas mãos e poder realmente descansar em Ti. Muito obrigado pelos nossos visitantes, muito obrigado pelos nossos irmãos, e nos ajude realmente a buscar entender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá. Pessoal, nesses 2 domingos, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar palavras que transformam. Palavras que realmente mexem com a gente, que fazem diferença, né? Então a gente vai lidar com isso daí. Tem um texto, uma frase que eu peguei aqui que diz o seguinte: as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Quem nunca usou uma palavra que fez diferença na vida de alguém? Quem nunca usou uma palavra que, na verdade, prejudicou alguém? Então, as palavras têm poder transformadores. E é isso que a gente vai estudar nesse domingo e domingo que vem, que o Elias vai trazer uma outra palavra da Bíblia, né, para que a gente possa entender, caminhar um pouco mais, saber realmente o que Deus quer trazer para nós, né? Então, como eu coloquei aqui, palavras transformam, palavras edificam, palavras destroem. Tiago fala sobre o poder do falar, né? O poder das palavras. A gente vê o quanto uma palavra ela realmente pode acabar com alguém, ou ela pode realmente levantar alguém e dar aquele encorajamento, aquele apoio. Então, palavras são importantes, né? Palavras são realmente fundamentais, né? É o nosso comunicar, é o nosso falar, é o que muitas vezes nos diferencia, até dos animais. Os animais não falam, nós falamos. Então, a questão é, que palavras vamos transformar hoje? Que palavras nós vamos
caminhar hoje. E hoje a palavra é sabedoria. Hoje nós vamos trabalhar em cima dessa palavra sabedoria. A gente fala tanto, né? Não, porque nós temos que ser sábios, nós temos que agir com sabedoria. Mas o que é sabedoria? Mas como a gente define sabedoria? Como a gente lida com essa questão de eu sou sábio, eu não sou? Como fazer essa questão, né? E aí a gente vai ver 4 aspectos hoje. A definição de sabedoria, as diversas sabedorias da Bíblia, Deus, nós vamos conceituar que Deus é a sabedoria, é a origem da sabedoria. E como usar a sabedoria, ok? Lembrando que essa palavra ela está tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então, a gente vai trabalhar um pouco essa questão de sabedoria, ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Pode levantar a mão. Acho que o Vini está com o microfone aqui, aí ele leva até vocês. Então, se você precisar fazer alguma pergunta, sem constrangimento. Levanta, pergunta, fala. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu falo que vou dar uma pesquisada e depois depois eu respondo. Ou se alguém também tiver algo a acrescentar, não tem problema, pode falar na aula. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que geralmente entendemos por sabedoria. Porque, na verdade, a gente tem uma certa noção, ou que a gente ouve, sabedoria é isso, sabedoria é aquilo. E aí eu separei 2 questões para a gente pensar o que geralmente o pessoal pensa de sabedoria. Como todo mundo sabe, eu sou um cara do cinema, eu gosto de filmes. E muitas vezes as pessoas associam o personagem Gandalf do Senhor dos Anéis a uma pessoa sábia. Então eu vou passar um trecho para a gente ver o que as pessoas pensam sobre sabedoria. Eu nunca usei uma espada na minha vida. Espero que nunca precise usar. Eu nunca usei uma espada. Eu nunca usei uma espada na minha vida. Espero que nunca precise usar. Mas se precisar, lembre-se disso. A coragem não está em saber quando tirar uma vida, mas em quando poupar uma. Muitos que vivem merecem morrer, e alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo? Não seja tão apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim. E que nada disso tivesse acontecido. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outras forças em andamento neste mundo, além da força do mal. Bilbo estava destinado a encontrar o anel. E assim, você também estava destinado a tê-lo. E este é um pensamento encorajador. Conhece ou não lembra dos filmes, a trilogia do Senhor dos Anéis é onde esse Frodo ele tem que levar o anel até uma montanha para ser destruído. E nesse caminho ele encontra algumas pessoas. E um deles é o Gandalf, que é visto como um sábio. Ele tem muitos anos de vida, não é dito exatamente quantos anos de vida ele tem, mas ele é visto como um sábio. E aí a gente vê nessas palavras, nessas cenas, essa sabedoria dele, né? Ele até fala que o sábio nem sempre ele consegue ver o todo. Então, uma das coisas que a gente pensa sobre sabedoria muitas vezes ligada a essa imagem de uma pessoa como Gandalf, um senhorzinho que viveu muitos anos de vida e tem palavras boas para serem ditas na hora que a gente precisa. Essa é a visão de sabedoria que muitas vezes a gente vê, a gente pensa, a gente logo faz a ligação.
Um outro ponto aqui muito brasileiro é palavra de sabedoria em ditos populares. Quem nunca ouviu falar sobre a pressa é inimiga da perfeição? Não é um dito popular? Ou então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? As pessoas falam isso, olha, que sabedoria popular. E é engraçado que existe uma verdade nesses ditos populares, né? Porque essa daqui, por exemplo, ela está falando sobre resiliência, sobre persistência, continue, não desista. Um outro dito popular, Deus ajuda quem cedo madruga. Esse daí eu tenho um probleminha com ele, né? Mas é um dito popular, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, se você levantar cedo, certamente Deus vai te ajudar, né? E é engraçado que alguns ditos populares, eles também estão presos a uma teologia que as pessoas não entendem, né? Como se, então se você levantar cedo, então Deus vai te ajudar. E mesmo que você não faça nada, né? Mente vazia, oficina do diabo. Minha avó vivia falando isso. Mente vazia, oficina do diabo. Palavras de sabedoria, né? Olha, se você não tiver nada na mente, então o diabo vai ocupar a sua mente, né? E, por fim, um versículo bíblico. Os humilhados serão exaltados. Quem nunca ouviu essa frase totalmente errada, porque não é isso que está escrito nos evangelhos, mas os humilhados serão exaltados. Não. Só um ponto de curiosidade, na verdade, aqueles que se humilham serão exaltados, e não os humilhados. Mas é um dito popular que a gente ouve por aí. Então, muitas vezes, a gente relaciona sabedoria a essas coisas que eu falei. A uma pessoa, um senhorzinho, uma senhorinha. E por que também? A gente vai ver que a sabedoria está ligada a isso por uma questão também de experiência, é óbvio. Então, conforme a gente vai caminhando na vida, a gente vê que a experiência nos ajuda a ter mais sabedoria, a saber como lidar com algumas coisas. Mas isso não significa que um jovem não possa ser sábio. Eu já vi vários jovens aqui tomando sábias decisões, que talvez muitos de vocês não saibam, mas eles tomaram decisões difíceis e sábias. Então, o que é sabedoria? Como a Bíblia define sabedoria? Porque isso é importante para nós. E não o que a gente pensa, o que a gente pensa sobre isso, né? Então, o primeiro ponto é sobre sabedoria. Nós vamos ver tanto no Velho Testamento como no Novo. A primeira definição que a gente vai ver é sobre a questão do Velho Testamento. O Velho Testamento define a sabedoria. A palavra usada para sabedoria é Hokmah. Não sei se o meu hebraico está afiado, então, se alguém falar que a flexão dessa palavra é diferente, não tem problema, mas é Hokmah. No hebraico, ela significa sabedoria, utilidade na guerra, sabedoria e habilidade na administração de recursos, na administração política, e sabedoria e prudência. Então, a essência dessa palavra, ela vem disso daí. Toda vez que você ouvir, ver a palavra, né, Hokmah na Bíblia, a sabedoria na Bíblia, ela vem dessa palavra. Algumas versões, pelo menos que eu vi do hebraico, usa também uma flexão que é Shokmah, com um C na frente. Mas a essência é a mesma coisa. E aí a gente tem um versículo em Provérbios 2:6, que é muito interessante, porque ele traz uma definição bem ampla dessa questão de sabedoria, que diz lá, Provérbios 2:6. Eu vou sempre colocar o texto aqui, mas você fica à vontade para abrir na sua Bíblia. Eu estou usando a versão que a gente usa, que é a NVI. Então, pode ser que na sua versão, se for atualizada ou a NVT, algumas palavrinhas estejam diferentes, mas a essência é a mesma, tá? Em Provérbios 2:6 diz, pois o Senhor é quem dá sabedoria, o Senhor é quem dá Hokmah. E da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. E aqui é bem interessante, gente. Por quê? Porque a gente consegue ver uma diferença, pelo menos na minha cabeça, que sempre vem essa dúvida. Qual a diferença entre sabedoria, inteligência
e discernimento, no caso, né? Sabedoria, discernimento, entendimento ou inteligência. Existe uma diferença? E aqui outra coisa interessante, gente. Quando a gente estuda a Bíblia, estudar a Bíblia é assim, é uma coisa gratificante, é muito legal, né? Por quê? Você vê, se você prestar atenção em algumas coisas, em alguns detalhes, isso faz toda a diferença. Quando a gente está estudando, a gente tem que, às vezes, questionar o texto. Falar, por que o texto está falando dessa forma? Porque, por exemplo, o Provérbios está usando 3 palavras diferentes. Se está usando 3 palavras diferentes para sabedoria, conhecimento e discernimento, opa, isso me indica alguma coisa. Isso me faz prestar atenção em alguma coisa. E claro que Provérbios tem uma característica. Provérbios ele tem uma característica de sempre ressaltar algum aspecto. Então você vê muito em Provérbios assim: 6 coisas o Senhor odeia, 7 ele abomina. Por quê? Qual que é a ideia que Deus quer passar para a gente? Olha, eu quero que vocês gravem exatamente isso que eu estou falando, hein? Prestem atenção. E Provérbios, ele fala isso. Então, aqui é interessante que são 3 palavras diferentes. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, Hokmah, da sua boca procedem o Daat e o Tabum. Ou seja, conhecimento, sabedoria, conhecimento e discernimento. 3 coisas diferentes para a gente pensar aqui. Então, como que a gente pode pensar em relação a esse texto, né? Então, o primeiro é que é o seguinte: sabedoria é saber usar as informações. Ok? De forma prática aqui, vamos trazer para a nossa praticidade. Conhecimento inteligente ou inteligência é ter muitas informações. Então, imagina o seguinte: você pode ter muita informação sobre alguma coisa. Sobre a Bíblia, sobre a sua área profissional, sobre pessoas, sobre futebol, sobre o que for. Então, você pode ter muito desse conhecimento. E esse conhecimento, essa inteligência, necessariamente ela não está ligada tanto ao tempo que você fica estudando, ou necessariamente a como você usa essas informações. Quantas vezes a gente não conhece pessoas muito inteligentes que tem assim que você falar, nossa, quanta informação essa pessoa traz. Mas nem sempre essa pessoa sabe usar essas informações com sabedoria. Começa a perceber aí a diferença? E por fim, você pode ter um discernimento e um entendimento, que é o quê? Compreender melhor as informações. Então, são 3 diferenças entre sabedoria, inteligência e entendimento. E aqui é que a gente vê por que a sabedoria sempre está ligado às pessoas mais velhas. Por quê? Vamos pensar de uma questão prática aqui. Você consegue inteligência, você consegue acumular informações num curto espaço de tempo. Quando eu estou dizendo curto espaço de tempo, é pensando na vida humana, de 80, 90 anos. Uma pessoa fica na faculdade, ela fica 4 anos na média. Com 4 anos, ela consegue acumular muito conhecimento, muito entendimento. Só que, será que nesses 4 anos, a pessoa que está lá, ela já sai sabendo usar todas as informações? Sabendo usar tudo que ela aprendeu ali? Não, ela precisa de tempo. E é claro que, ainda que você não precise dos seus 80 anos para ser uma pessoa sábia, é natural que saber usar essas informações vai levar tempo. Vai levar olhar, analisar a vida, conhecer, como a gente vai ver lá, conhecer um pouco mais de Deus. E aí, com isso, a gente vai entendendo e sabendo como lidar com as situações da vida. Eu até pensei numa história, tipo, imagina que entre um cachorro aqui nessa igreja agora. Vai ter gente que vai saber tudo sobre o cachorro. Qual é a raça, o que ele faz, o que ele come. Vai ter gente que vai entender de forma mais ampla por que o cachorro entrou aqui. Mas vai ter gente que vai pegar essas informações e vai saber, de repente, tirar o cachorro daqui para que ninguém seja mordido, para que ninguém seja atacado, entendeu? Sabedoria, conhecimento, inteligência e entendimento. Ficou claro?
Se não ficou, podem levantar a mão, podem perguntar, ou se não concordar também, não tem problema. A gente vai trabalhando isso daí. Então, é isso que diz Provérbios, né? Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. E olha que interessante, se tivesse um versículo-chave nesse estudo, seria esse. Porque também a gente já tem um spoilerzinho, né? Do que a gente vai falar lá na frente. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Olha que bacana. Não vem da gente, não vem dos conhecimentos, vem do Senhor. Ele dá a sabedoria. Ele é a sabedoria. E aí a gente pode partir também para o que o Novo Testamento fala sobre sabedoria. Apesar de a gente achar que isso está mais concentrado no Velho Testamento por causa do livro de Provérbios, a gente vê que o Novo Testamento ele fala bastante de sabedoria. E a palavra que é usada no grego é Sofia. Tem até um livro, né, que não é cristão, mas que fala sobre a escolha de Sofia, que eu não li esse livro, eu só vi um resumo, e eu sei que a história não tem a ver com sabedoria, mas é interessante estar ligado à palavra escolha a isso, a esse nome, né, agora um nome próprio, porque tem a ver com, a sabedoria tem a ver com escolha, como fazer a melhor escolha, né? E do grego ele quer dizer um conhecimento variado de coisas humanas e divinas, adquirido pela sutileza e experiência, habilidade, seriedade, prudência. Outro ponto muito interessante da Bíblia, a Bíblia ela tem uma revelação progressiva, ou seja, Deus ele vai trabalhando, vai mostrando para a gente cada vez mais de quem Ele é no decorrer da história, né? E a Bíblia mostra isso, e a gente vê que essa definição de sabedoria, ela acaba sendo muito mais detalhada no grego do que no hebraico. E isso também me mostra esse Deus agindo no decorrer da história. Esse Deus agindo de acordo com o que a gente precisa aprender, né? E aí a gente também vê em Tiago. Pode abrir lá. É muito interessante também. Tiago fala muito sobre sabedoria. Fala sobre sabedoria do contexto geral, sabedoria em lidar com os pecados. Então, Tiago, ele traz muito essa questão de sabedoria, né? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Aqui a sabedoria, não, ela só, além de ser a causa, ela também é o efeito. A sabedoria é a origem das obras, mas também é o efeito das nossas atitudes, né? E aqui a gente vê também essa diferença, essa questão de ideia ampliada, né? Quem é sábio tem entendimento. A palavra usada para entendimento é epistemon, que quer dizer um perito, aquela pessoa que conhece, que sabe bem as habilidades, que sabe manusear bem o que ele gosta de fazer, o que ele é entendido nisso. Então, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, entre nós aqui, Tiago está falando para nós, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria, da Sofia. Olha só que ideia ampliada, porque aqui, enquanto a gente vê que em Provérbios está dizendo o Senhor dá a sabedoria, da boca procede o conhecimento e o entendimento, aqui Tiago já amplia essa ideia. Opa, o sábio, ele é humilde. É interessante isso, né? Porque geralmente a gente fala, pô, quem conhece muito tem a tendência de ser arrogante. Mas a humildade, ela é uma característica do sábio. É uma característica de quem busca sabedoria. Olha só que bacana, né? Mediante obras praticadas, ou seja, a sabedoria, ela também é vista. Você não vai guardar a sabedoria e vai ficar com ela guardada no seu quarto, na sua casa ali, no seu como não. A sabedoria, ela é vista. E aí, né, Tiago começa com a pergunta, né?
Quem é sábio tem entendimento. Aquele que é sábio tem entendimento, ele tem humildade e age com sabedoria. Sofia. Por isso que nesses filmes as pessoas são taxadas como sábias quando elas falam devagar, com calma. Ela não está com ideia de ir pela goela abaixo, né? Isso. Então a gente também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nessa mansidão também vem tudo um conceito errôneo e a gente acha que a pessoa está sendo sábia, né? Por causa da forma também de falar. Eu vou pegando esse gancho que a Hortência trouxe para nós. Vamos abrir lá em Tiago 3, 13. 3, 13 a 18. Que é continuando esse texto que eu trouxe aqui. Né? Ele fala sobre a humildade e depois o 14 diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Como a Hortência falou, às vezes, não é porque a pessoa está falando calmo, não é porque a pessoa está falando manso, quer dizer que isso é sábio, né? Porque depende do quê? Da onde vem essa sabedoria dela? Essa fonte, exatamente. De onde vem a fonte? Tiago nos fala isso. Se a fonte não vem de Deus, essa sabedoria, e ele não está sendo aqui, de novo, olha como a Bíblia é muito, muito interessante, gente. Tiago não está sendo suave. Não, gente, só não liga para a pessoa. Não, essa sabedoria não vem de Deus, é terrena, não é espiritual e é demoníaca. E muitas vezes a gente dá valor para sabedorias que são tudo isso. Então a gente tem que estar de olho na fonte. Tem que estar de olho de onde vem a nossa sabedoria, de onde a gente está buscando essa sabedoria. Então, isso muito importante. Muito bom, Hortência, muito bom você ter levantado isso e trazer isso daqui. Então, entenderam a questão de sabedoria, a definição de sabedoria, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento? Então, essa é a questão de sabedoria, ou seja, pessoas que têm habilidade, pessoas que têm essa fonte que vem de Deus, como a gente vai ver, mas a sabedoria é isso, é ter essa habilidade, é saber lidar com as situações, não é acúmulo de conhecimento, tá? Acúmulo de conhecimento é inteligência. Sabedoria é saber usar da melhor forma possível essas informações. E com certeza, isso vem um pouco com o tempo. Mas isso não significa que os mais jovens não podem ser sábios. Eles podem. Basta ir na fonte certa. Basta buscar os conselhos certos. Basta ler a Bíblia, como a gente vai ver mais para frente. Ok? Alguma coisa mais para completar sobre essa questão de definição? Algum texto a mais? Ali, Vini. Meu pai sempre usa um exemplo para explicar sobre sabedoria, que eu acho que fica bem claro. Um médico pneumologista, ele aprende tudo o que não se deve fazer para prejudicar o seu pulmão. Mas aí ele é apresentado para o fumo. Ele pode ter o entendimento de não aceitar ou aceitar, né? E se ele aceita ser fumante, ele deixa de ser sábio. Então, e aí o complemento da sabedoria é, além dele saber todo o prejuízo que o fumo traz, ele escolher não fumar, é ele poder alertar pessoas a não fazer a mesma prática. E aí se completa a sabedoria. Sim. Então, é pôr em prática o que você... E aproveitar isso, ser um exemplo para pessoas, né? Uhum. Sim, é isso mesmo. Assim, pegando também o seu exemplo, né, Cris? Assim, a ideia é... Às vezes a pessoa pode não ter nenhum desses conhecimentos de pneumo, mas ela vai, fuma e depois de um tempo ela fala, isso não foi bom, e vai ensinar para outros. Olha, não siga esse caminho.
Não busque isso. Então, realmente, assim, esse exemplo é muito bom. Ou seja, a pessoa tem a informação, ou às vezes ela não tem, mas ela não usa direito. Só que pode ser que lá na frente, com a experiência, com o tempo, ela realmente vê que, opa, deixa eu usar isso com mais sabedoria. Deixa eu lidar com o meu corpo com mais sabedoria. Então, é muito bom. É isso mesmo, é essa questão de prática mesmo. Então, a gente ter a informação e saber usar melhor. Williams? Então, já me fazendo uma breve reflexão sobre isso que você está falando, é importante a gente lembrar também que, muitas vezes, o mundo lá fora vai buscar conselho com outras pessoas. E aí, essas pessoas que dão esses conselhos, muitas vezes, são vistas como pessoas sábias, mas, na verdade, sábias simplesmente porque elas dizem o que a outra pessoa gostaria de ouvir. E quando a gente olha para a sabedoria da Bíblia, a gente percebe que essa sabedoria, muitas vezes, nos diminui e nos faz entender que estamos errados. E lá fora não é bem assim que acontece, né? Então, eu posso citar aqui um exemplo de um caso de um aluno meu, onde ele tem falado para mim, eu tenho debatido com ele a respeito disso, sobre estoísmo. Estoísmo, né? Acho que é esse o nome. Estoísmo, acho que é, se não me engano é isso. Hã? Eu acho que é isso mesmo, estoísmo, se não me engano. E ele encontra... Oi? Estoicismo, isso, perdão. Paulo fala sobre isso. E ele tem debatido sobre esse assunto, ele tem falado, e ele é interessante como ele coloca situações que ele parece firme naquilo que ele está crendo, naquilo ele fala, quanto mais eu leio sobre isso, mais eu me empolgo com essa sabedoria. Inclusive ele usou essa palavra porque isso eu tenho aplicado à minha vida. Então, muitas vezes você percebe que as pessoas estão correndo atrás de uma sabedoria que diz para elas o que elas querem ouvir, mas não necessariamente o que precisa ser feito. Sim, sim. O mundo, né, ele vai trazer, como o Tiago fala, né, ele vai trazer sabedoria e informações que agradam a gente e que são gostosas de ouvir, né? Quem não gosta de ouvir, não, porque você é importante, porque você é isso, e você é aquilo, você pode tudo no mundo. E a gente gosta de ouvir isso. Mas a questão é isso, tá certo? É como o Tiago falou, né? Tem sabedorias que são egoístas, que trazem inveja. E nem sempre elas vão estar revestidas de uma ira ou de algo errado. Às vezes elas vão estar revestidas dessa questão mais filosófica, mais interessante. Paulo fala sobre isso, sobre esses, lá em Atos 17, 18, ele fala o seguinte, ele está lá em Atenas, ele está fazendo a missão dele, ele chega em Atenas, fica observando a cidade, e naquela época, os pontos de discussão eram geralmente no Areópago, né, ali em Atenas. E aí, né, Paulo, só vou terminar aqui, aí a gente, para fechar o que o Williams trouxe, ele fala lá no Atos 17, 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está dizendo esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então você vê que essa questão não é nova, né? É uma coisa que vem desde Paulo. E aqui o meu único desafio para os irmãos, só para a gente fechar, ainda que a gente não tenha que se deixar influenciar por isso, assim como Paulo, muitas vezes a gente precisa saber o que essas pessoas estão falando. Porque aí a gente vai conseguir falar do evangelho de uma forma melhor. Certamente você teve que pesquisar um pouquinho sobre isso, para ver o que para poder discutir com ele, né? E guardou, mas pesquisou. Então isso também faz parte da sabedoria. Entender que a gente tem que ter humildade, muitas vezes, para aprender algum assunto. Mesmo que não seja algo que a gente concorde. Para a gente poder, então, levar isso e poder discutir melhor com essas pessoas e levar as boas novas, que é o nosso foco final, né? Então é isso, vamos para o intervalo, aí depois a gente continua com as diversas sabedorias da Bíblia. Bem, vamos lá? Vamos continuar aqui nossa caminhada aqui pela sabedoria, né? Vamos caminhar aqui agora.
a gente vai caminhar aqui sobre as diversas sabedorias na Bíblia, né? A sabedoria, ela aparece nas páginas da Bíblia com uma variedade de ideias e nuances. A gente vê vários personagens, várias pessoas, várias ideias sobre sabedoria. E eu vou trazer algumas aqui. Não dá para trazer todas, porque são muitas informações, muitas pessoas agindo com sabedoria ou a falta dela, né? Mas, como eu falei, se você tiver algo para acrescentar, a gente vai trabalhando isso daí. Então, é o seguinte, a sabedoria na Bíblia, ela lida muito com essa questão de habilidades profissionais. Então, a gente vai ver pessoas que são habilidosas naquilo que gostam ou entendem, pessoas caprichosas, professores com ótimas didáticas, né? Então, a gente vê a sabedoria sendo destacada nisso, né? E basicamente, né, completando aquilo que eu venho falando, na Bíblia o sábio era praticamente alguém com uma capacidade acima da média para realizar trabalhos ou tarefas específicas. A gente vê que existem pessoas sábias no lidar com o exército, no lidar com pessoas, às vezes pessoas em fazer trabalhos manuais, pessoas que sabem lidar com animais, tecelão, na verdade era Lídia que era tecelã, por exemplo. Então você tem essas questões de habilidade aí. E aí o primeiro que a gente vai lidar para a gente ver essa sabedoria é Hirão. Hirão, da cidade de Tiro, foi chamado pelo rei de Israel para trabalhar na construção do templo. A gente vai ver isso em 1 Reis 7, versículo 13 e 14. Então está dizendo ali, ó, o rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hirão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um cidadão de Tiro, um artífice em bronze. Hirão era extremamente hábil, experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Então, o rei Salomão, o Jonatas falou sobre o rei Salomão recentemente, né? E uma das situações que o rei Salomão precisava de alguém, ele precisava de alguém que soubesse trabalhar o bronze, né? E então ele chamou Hirão, e Hirão tinha essa habilidade. E olha que interessante como a Bíblia fala dele, né? Eu não mudei o versículo. Diz ali, né? Um cidadão, ele era um artífice em bronze, extremamente hábil, experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho. Então, era uma sabedoria, era uma habilidade que ele tinha, que Deus usou naquele momento para beneficiar o povo de Israel por meio de Salomão, que o chamou. Então, ele tinha essa habilidade. Assim como muitas vezes alguém aqui pode ter essa habilidade. Então, eu vou citar que nem o Anderson, ele tem uma habilidade muito semelhante a isso. Você pede quantas vezes a gente não pediu alguma coisa, colocou ele numa fria, né? O Natal tá chegando, Anderson. Você vai ser colocado em outra fria também. E das grandes, né, Lê? Um cara habilidoso com materiais e que, às vezes, vocês não veem. Mas eu e a Lê e o Vitor, a gente sabe o quanto, né? O quanto a gente precisa para fazer as coisas aqui. E é habilidoso, e Deus usando para falar do Evangelho, para falar da palavra. Olha só que legal, olha que bacana essa forma de sabedoria. Aí tem um outro também, chamado Bezalel, que ele tem algo semelhante. Bezalel, que havia sido capacitado por Deus para executar serviço com metais preciosos. Aí a gente vê isso em Êxodo 31. E vamos ler lá, ó. Eu escolhi a Bezalel, Deus escolheu, olha que interessante, não foi o homem, eu escolhi a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo de Deus, no Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal.
muito semelhante a Irão. Só que aqui foi, Bezalel, ele foi antes da construção, o povo saiu do Egito, precisava construir o tabernáculo, precisava de habilidades, então Deus diretamente capacitou Bezalel para quê? Para fazer todo esse trabalho. E se você um dia, teve uma época que eu dava aula para juniores, eu fiz eles construírem um tabernáculo. Como tem detalhe aquilo, se você lê Êxodo, você vai ver que como tem detalhes ali. E detalhes que, assim, se a pessoa não tiver habilidade, ela não vai fazer direito. E Deus capacitou. Sabedoria. Percebem? Aqui é importante para quê? Para a gente, muitas vezes, tirar a ideia de que sábio é apenas aquela pessoa que sabe falar boas palavras nos momentos que a gente precisa. Não. A sabedoria de Deus, ela é multiforme. Deus capacita a gente com sabedoria de uma forma graciosa e ampla. Olha só, olhar a sabedoria de Deus na criação do mundo. Romanos fala isso. Olha a criatividade de Deus. E se a gente vai ver daqui a pouco que Deus é a origem da sabedoria, então não dá para a gente colocar a experiência de sabedoria apenas num jeito só de falar, numa questão só, mas entender que sabedoria é muito mais do que só palavras boas, mas é trabalhar, é ter habilidade. E aí a gente tem um exemplo clássico, né? O clássico exemplo da sabedoria do rei Salomão com as 2 prostitutas. Aquela história que a gente conhece, né? Está lá em 1 Reis 3, 16 a 28. Eu não vou ler o texto todo, vou separar só esse trechinho. Quando todo Israel viu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Como a história nos conta. Então veio as 2 prostitutas, não porque ela matou meu bebê, não porque foi ela, e ali, o que vai fazer? Aí Salomão, não, peraí, vou resolver fácil aqui. Vamos dar metade para uma, metade para outra. Pera, como assim? Aí a mãe, né, aquele instinto de mãe, simplesmente aparece. Não, meu filho não, pode dar meu filho inteiro. E aí o povo viu a sabedoria de Salomão. E como falaram, vieram falar comigo no intervalo, né? Salomão trouxe a sabedoria e escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, escreveu... nossa, me fugiu o outro livro. Cantares, isso, Cantares. E... quanta sabedoria, né? Olha só. E tudo porque Deus, quando ele escolheu, ele podia ser rico, podia ser famoso, mas ele escolheu a sabedoria. Infelizmente, ele não terminou tão bem como a gente viu. Mas ele escolheu a sabedoria. E depois, com essa sabedoria, veio todo o resto e esse legado que a gente tem, né? Então, é uma forma de Deus... nos mostrar essa sabedoria também. Não foi aqui, nesse caso específico que eu separei, não foi com palavras, mas foi com atitude. Olha que bacana, né? Foi o procedimento. Né? O procedimento dele mostrou uma pessoa sábia. E todo mundo viu que Deus estava nele. E aqui, eu pergunto para você, a nossa maneira de agir, as nossas escolhas, fazem as pessoas olharem e falarem, Deus está com ele? É uma coisa que a gente tem que refletir na questão de sabedoria. Será que as nossas escolhas no dia a dia, as nossas decisões no dia a dia, o que a gente serve, o que a gente escolhe, será que faz as pessoas olharem e falarem... Pode até ser que talvez a pessoa não saiba, não vai dizer, nossa, esse é crente. Mas talvez falem, tem alguma coisa diferente nessa pessoa aí, hein? Alguma coisa tem de diferente. A sabedoria colocada em prática. E por fim, eu separei uma parte de Neemias. Neemias, ele estava agindo com sabedoria e prudência em relação aos adversários. Neemias, Deus colocou no coração dele o desejo de reconstruir os muros lá, né? De reconstruir a cidade, de ajudar, porque... Jerusalém tinha sido tomada, né,
pelos povos inimigos, né? E o povo de Israel sempre teve esse desejo de voltar para lá, né? O tempo todo. E Neemias, que era o copeiro do rei, falou: poxa, eu quero fazer isso. E aí ele foi. Só que Neemias agiu com muita sabedoria. A gente pode ver lá em Neemias 2, 10 a 17. Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Então eles ficaram sabendo que Neemias estava preocupado com o bem. Então eles falaram, esses dois senhores, pessoas, rapazes, falaram: não, isso não pode acontecer. E aí Neemias narra lá, né? Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém que o meu Deus havia posto em meu coração o que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Nomes interessantes, né? Examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Olha que interessante, gente. Neemias é conhecido pelo um homem de oração. Ele não era profeta, ele não era apóstolo, ele não era pastor, ele era simplesmente o copeiro do rei. Aqui a gente já tem outra coisa para ficar atento. Ah, nossa, mas eu não sou líder na igreja. Ah, mas eu não sou pastor. Quem disse que você não pode ser sábio e usar a sua sabedoria para a obra de Deus? Só porque você não tem teologia? Então, assim, Deus usa aquele que está com o coração disposto. A gente viu em um dos textos, né, que ele fala que Deus colocou isso no coração dele. E é interessante ver a sabedoria que ele estava. Ele olhou a situação, ele tinha um conhecimento. Opa, Sanbalate e Tobias são inimigos ali. O que eu vou fazer? Ah, eu vou sair falando meu plano para todo mundo? Não, pera, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ser sábio. É claro que ele era um homem de oração, mas a oração dele está ligada à ação de agir com sabedoria. Que muitas vezes a gente se esquece disso. Muitas vezes a gente, como cristão, acha que basta orar e pensamento positivo, né? Não, eu vou ter pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé é ação. Você ora, mas se Deus colocou algo no seu coração, então haja segundo o que Deus colocou no coração, segundo o que está escrito na Bíblia. Entenderam? Então, assim, Neemias agiu com sabedoria. Neemias olhou a situação, viu que seria perigoso e falou: opa, deixa eu agir aqui, deixa eu ir com cuidado, deixa eu ver em quem eu posso confiar, porque às vezes sabedoria é isso. Não é porque a pessoa está fazendo a obra com você, ou que está ali, né, junto, que necessariamente tudo vai dar certo. Cada um, a gente tem que ter sabedoria para lidar com uma situação diferente. Por isso que sabedoria não basta ter as informações, tem que saber lidar e, principalmente, confiar que Deus vai mostrar isso para a gente, vai mostrar isso para você. Então, eu trouxe esses 4 exemplos de sabedorias diferentes que a Bíblia traz. Daria para falar sobre outras coisas, sobre o rei Davi,
né, na sabedoria de estratégia. Gideão, os juízes, o próprio Jesus, ele agia com muita sabedoria, né, na forma como ele lidava com as pessoas, né? Então isso ajuda bastante. Eu só queria, antes de ir para outro ponto, ressaltar que muitas vezes a sabedoria ela pode ser fake news. Em Colossenses 3:23, a gente vê assim: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Aqui é Paulo falando aos colossenses para estarem atentos, que não é só porque alguma coisa parece sábio, que foi mais ou menos o que a Hortência trouxe. Não é só porque algo parece bom, que é bom de verdade. Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro das igrejas. Às vezes a gente vê igrejas que parecem piedosas, mas na verdade elas negam o poder. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de sabedoria. Ok? Próximo ponto que a gente vai pegar aqui é a multiforme graça, sabedoria de Deus na história da humanidade. E aqui é a definição, né? Deus é a sabedoria. De Deus vem a sabedoria. Se a gente não ter isso em mente, a gente não vai avançar na questão de sermos sábios. Talvez a gente seja sábio como o mundo, mas não vamos ser sábios como Deus quer que a gente seja. A nossa fonte tem que ser Deus. E onde ela está? Está na Bíblia, está no seu, está no meu, está no nosso relacionamento com Deus. Isso é que vai nos trazer sabedoria. Hubert Leisler, um teólogo, ele diz o seguinte: toda a sabedoria tem origem em Deus e só está à disposição dos homens, porque somos criaturas de Deus, capazes de receber a revelação divina. A sabedoria que nós temos, mesmo essa sabedoria podemos dizer assim, né, a graça que todos os seres humanos têm, é um pouco da imagem de Deus em nós. E a sabedoria vem de Deus. Se a gente buscar a sabedoria em qualquer outro lugar, nós vamos ter discussões como que a que o Williams estava tendo com o aluno dele, porque ele buscou sabedoria em outro lugar. E não em Deus, e não na origem de Deus. Então, Deus é a fonte de toda a sabedoria. Ele é um ser pessoal, santo, justo e poderoso. E, obviamente, sábio. Então, não tem como a gente não buscar essa sabedoria. Não tem como a gente buscar essa fonte em outro lugar. E aí, tem uns textos que faz a gente pensar na sabedoria como um atributo divino. Jó 12:13 diz: Deus é que tem a Hokmah, a sabedoria e o poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Jó ainda não tinha chegado no fim, né? Ele chega lá no fim de tudo que ele passou e entende que, né, ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas não de contigo andar. E aqui ele já dá um vislumbre disso. Deus é que tem a sabedoria e o poder. E é interessante pensar nisso, né, no final da vida de Jó, que é um ponto que a gente dá para praticar a sabedoria. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Se você não anda com Deus, se a gente não anda com Deus, como a gente vai aprender a sabedoria? Não vai. A verdade é essa, não vai. Entende? Porque a sabedoria, ela é um atributo divino. Provérbios, né, a gente vê lá, sabedoria de Deus que criou o mundo. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Provérbios 3:19. Deus criando o mundo, sabedoria. Em Hebreus, a gente vê o presente. E depois, no outro texto de Isaías, a gente vê o futuro. Deus, ele sabe todo o presente. Ele conhece, ele sabe agir no presente. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem
havemos de prestar contas. Nada está oculto a Deus. Ele tem a sabedoria na sua plenitude, algo que nós nunca vamos ter enquanto estivermos aqui. Talvez quando a gente conhecê-lo, como Paulo fala, tem coisas que depois na eternidade a gente vai conhecer e vai saber de coisas que nós não sabemos. Mas Deus, a sabedoria dele é vista nesse conhecimento que ele tem, nessa presciência, nessa ciência que ele tem de tudo que acontece no mundo. E também sobre o futuro em Isaías. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, e o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, farei tudo o que me agrada. Então, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele tem a sabedoria de tudo o que vai acontecer. A fonte da sabedoria, a essência da sabedoria. A gente vê também que é impossível conhecer a Deus plenamente em toda a sua sabedoria. Em Romanos 11, 33 a 36, Paulo nos fala isso. Vamos dar uma leitura lá, é um texto muito poético, eu diria, né? Meu tablet desligou aqui, então, peraí. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém e amém. Ou seja, quem é que de fato pôde realmente ver quem Deus é? Nós não conseguimos. Nós não temos como ter toda essa visão de quem Deus é. Porque a sabedoria dele é plena, a sabedoria dele é realmente além do que a gente pode imaginar. Ninguém consegue definir ou detalhar quem é Deus. Por quê? Porque a sabedoria dele é realmente acima de qualquer coisa que a gente possa pensar. Então a gente precisa entender, isso nos mostra o quanto a sabedoria, o quanto tudo vem de Deus. Especialmente a sabedoria. E agora, por fim, para a gente estar fechando aqui esse tempo, a questão é como usar a sabedoria. De que forma a gente pode pegar tudo isso que a gente entendeu? Então, a gente viu a definição, a gente viu a sabedoria, o que o mundo pensa sobre sabedoria, a gente viu a questão de as várias sabedorias na Bíblia, a gente viu que Deus é a sabedoria. Agora, como a gente vai praticar isso na nossa vida? Algo que se destaca muito na Bíblia é a questão do temor do Senhor. O temor do Senhor, ele indica tanto uma devoção como uma reverência a Deus. O que significa? Quando a gente vê lá muitas vezes falando que o temor do Senhor é o início da sabedoria, não é só medo. Nossa, eu preciso ter medo de Deus porque ele é um ser mau. Não, é um temor, mas também uma reverência. E um privilégio poder estar diante desse Deus que, pensa, gente, ele tem toda essa sabedoria, ele resolveu dividir com a gente. Resolveu, eu quero compartilhar minha sabedoria com vocês. E nós, o povo escolhido para falar das boas novas, temos um privilégio ainda maior. Olha, é algo muito que a gente tem que realmente se alegrar com isso. E aí a gente vê alguns textos, Provérbios 1:7, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Temor do Senhor, reverência e medo, mas confiando que Deus
está lá em cima, dando a sabedoria para nós. E aqueles que não o temem, olha só, desprezam a sabedoria e a disciplina. Um outro texto, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Conhecimento do santo. Você só conhece alguém se você se relaciona com essa pessoa. Não tem como você conhecer a pessoa que está lá na esquina agora, se você não sabe o nome, se você nunca conversou com ela. É a mesma coisa de Deus. Conhecimento do santo. Se nós não conhecemos a Deus, não nos relacionamos com Ele, não vamos conseguir ter temor, que é o início da sabedoria. Temos também Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. De novo, sabedoria sempre junto de humildade. Sem humildade, a gente não consegue ser sábio, porque senão você vai ser arrogante. Nossa, eu sei muito. Não, a gente, às vezes, assim, amo vocês, tá, adolescentes, mas eu sei que às vezes vocês são meio arrogantes. Não, porque eu sei o que eu quero da minha vida. E com o tempo a gente fala, não, você vai mudar isso. Com o tempo a gente vê que as coisas mudam. E aí a sabedoria nos torna humilde. E a humildade nos torna mais sábios. Olha só, uma coisa levando a outra. Temos também Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aqui o temor está ligado ao quê? A atitude prática. Se você faz o que Deus manda, você é sábio, você o teme. Então, nunca a sabedoria, como eu falei no começo, a sabedoria nunca pode estar separada de, eu vou praticar. Você não tem como ser sábio escondido. Você tem que praticar no dia a dia, na sua casa, na faculdade, na escola, no trabalho, porque aqueles que praticam os seus preceitos revelam bom senso, revelam sabedoria, que está ligado ao temor do Senhor. E em Jó, está com um Sinho a mais aí, o computador errou. Teve um problema aí, né, na sexta-feira, mundial, foi isso que aconteceu. Não fui eu que digitei errado, não. Jó 28:28. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. De novo, o temor, reverência a Deus, relacionamento com Ele, e faz com que a gente evite o mal. Às vezes, a sabedoria não significa falar nada ou ter alguma atitude. Quer dizer que, de certa forma, evitar o mal é ter uma atitude. Mas não é ter necessariamente uma ação proativa, mas às vezes ali está o mal, eu não vou lá. Eu vou ir para o outro lado, eu vou evitar o mal. Eu sei que se eu me envolver ali, se eu ficar muito perto daquele grupo, não vai dar certo. Então é melhor eu tomar cuidado. Se eu me envolver com aquela, ficar muito de tititi com aquela pessoa, isso daí não vai ser legal, e eu tenho minha esposa em casa lá, meu marido em casa lá, não vou ficar fazendo isso. Eu vou evitar o mal. Sabedoria. Se eu ficar aqui, eu vou ser tentado a não declarar algumas coisas no meu imposto de renda. Melhor você tomar cuidado com quem você ouve. E evitar o mal é ter entendimento, é ter sabedoria. Ok? Então, a gente vê que a sabedoria, a inteligência, o entendimento, a compreensão, está tudo ligado. Então, não tem como você ter sabedoria sem ter um conhecimento antes. Mas só o conhecimento não vai te dar sabedoria. Você precisa aplicar isso. Precisa entender que essa sabedoria vem de Deus, que a sabedoria tem origem em Deus. E aí eu trouxe para a gente fechar aqui, talvez dá tempo de eu fazer uma outra coisa no final, mas para a gente fechar 5 questões práticas de como aplicar a sabedoria
no nosso dia a dia. A primeira é tema a Deus. A gente viu vários versículos de temor a Deus. Então, tema a Deus não no sentido de ter medo dele, de que ele vai acabar com você, mas tema a Deus no sentido de reverência, de prestar culto, de dizer, Deus, o Senhor é o dono da sabedoria e eu preciso temer ao Senhor, porque isso é o princípio de tudo. Quem não teme a Deus não vai conseguir caminhar, iniciar o passo na sabedoria. É isso que Provérbios fala. É isso que os textos que a gente trouxe nos dizem. Comece com temer a Deus. Comece com reverenciar a Deus. Entender que Ele é santo. Entender que Ele é justo. Entender que Ele é o Deus da criação. Se você tem essa base, então esse é o início. Depois, algo muito simples, singelo. Leia a Bíblia. Parece que fala, pô, mas é tão simples. É. Mas é isso. O que está se falando de Deus está na Bíblia. Então, leia a Bíblia. Leia as histórias. E como eu falei, quando for ler, questione a Bíblia. Pô, por que essa palavra está sendo repetida 3 vezes? Opa, alguma coisa aí. O autor quer ressaltar alguma coisa. Nossa, Neemias era um cara de oração. Era. Só que, ao mesmo tempo, ele também agia. Olha, Neemias não era rei, não era pastor, não era sacerdote, não era profeta, mas ele foi usado por Deus. Opa, isso indica alguma coisa para nós. Que a gente não precisa ter cargo para falar do Evangelho. A gente não precisa esperar a oportunidade. Muitas vezes a gente precisa criar a oportunidade. Ninguém chegou para Neemias e falou assim, tá vendo lá o muro, não sei o quê, alguém podia fazer, você quer fazer alguma coisa? Não, Neemias criou a oportunidade. Cria a oportunidade, leia a Bíblia, porque aí você vai aprender esses detalhes, essas histórias fascinantes. Uma vez eu tinha um pastor que falava que o livro de Ruth era melhor do que uma novela, né? Porque tinha lá umas histórias de novela tal. Não sei se a Record ainda fez uma novela de Ruth, né? Na época a Record não fazia ainda, mas realmente é melhor que muitas novelas ali, a história de Ruth ali. Né? E se você ler Juízes, olha quanta coisa tem ali. Rei sendo esfaqueado pela barriga. E se a gente não estiver atento a isso, a gente perde esses detalhes, essas coisas legais que a Bíblia tem, que fazem parte, que vão mudar, transformar a nossa vida. Outro ponto é conheça a Deus, se relacione com Ele. Eu já falei muito para os jovens que oração é relacionamento. Porque se Deus já sabe tudo que a gente vai pedir, por que a gente tem que orar? A gente tem que orar, por quê? Porque é relacionamento, é a forma como Deus escolheu para a gente se relacionar com Ele. Então, se você gasta tempo com seu amigo, com a sua esposa, com o seu marido, com as pessoas da igreja, gaste tempo se relacionando com Deus, gaste tempo conhecendo esse Deus. De novo, né? Você viu que as 3 coisas estão ligadas, todas na verdade ali, que eu vou falar também, mas conheça Deus, busque saber o que Deus faria. Eu sei que, inclusive, essa pulseirinha que eu estou usando há muitos anos atrás fala, né, o que Jesus faria, que era uma pergunta que tem até um livro, né, com esse título, e muitas vezes o pessoal usava isso, o que Jesus faria? Então, conheça Deus, busque saber, poxa, quando lê a Bíblia, veja, pô, Deus agiu dessa forma, por que Ele morreu pela gente? E aí a gente vai conhecer o amor de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia. E a sabedoria, como Ele agiu em cada passo na história da humanidade. E você vai ficar fascinado de ver o quanto Deus ele se apresenta a nós. E Ele vai usar a gente quando a gente está disposto a ser usado por Ele.
Busque opiniões diferentes. A gente viu que existem vários tipos de sabedoria. Não é só, eu preciso... sabedoria não é só falar palavras bonitas. Sabedoria é saber trabalhar com arte, é saber trabalhar com crianças, é saber lidar com os filhos. Sabedoria é isso daí, busque opiniões diferentes. Não fique preso a achar que Deus só tem uma forma de agir. A gente viu os dons, inclusive nos dons tem palavra de sabedoria, nem deu tempo de falar aqui, mas os dons são diversos. Então não se feche a apenas um ponto. Sabedoria é só isso. Mas entenda que sabedoria, na multiforme graça de Deus, ela é tremenda, ela é criativa. E por fim, olhe o todo. O sábio, ele consegue olhar o todo, que tem a ver com buscar opiniões diferentes. Neemias olhou o todo. Neemias não olhou só para ele era muito melhor ele ficar lá, sendo copeiro do rei, confortável, tranquilinho. Ele olhou o todo. Falou, os meus irmãos precisam da Jerusalém e dos muros reconstruídos. Eu vou fazer alguma coisa. Tema a Deus, leia a Bíblia, conheça a Deus, busque opiniões diferentes e olhe o todo. Ok? Temos uma pergunta ali para a gente estar fechando aqui. Só nesse busque opiniões diferentes, tomar muito cuidado se você busca a opinião de alguém que teme a Deus. Sim. A gente vai muito para o autoajuda, para pessoas no TikTok, internet, e você vai ver a pessoa é ateu, ou pior que isso, é contra o que Deus fala. Então, busque opiniões diferentes de pessoas que temam a Deus, porque essas vão ter sabedoria, os outros não, vão ter entendimento ou conhecimento só. Isso, é um ponto muito importante. Busque opiniões de pessoas que a fonte é Deus. A Raquel até tinha comentado no intervalo, não, porque os jovens têm que buscar conselhos com os outros. É isso mesmo, mas busque conselhos com quem pode te ajudar. Mesmo que talvez em um determinado aspecto que não é relevante, que é menos importante, vamos dizer assim, ela pense diferente. Mas se a fonte dela é Deus, aí ok. Porque realmente tem pessoas que vão parecer que a fonte é Deus, mas na verdade não são. Então, se você vai ouvir um pregador, outros pastores, de repente, vê a origem dele, vê a história dele, vê da onde que as outras pregações dele, antes de dizer, opa, eu posso confiar nesse conselho. Mas muito boa observação, muito boa mesmo. Alguém tem mais alguma coisa que quer comentar? Não? Então eu vou encerrar com uma oração e aí a gente termina esse nosso tempo aqui. Senhor, muito obrigado porque a gente pode ver a sabedoria em Ti, porque a sabedoria vem de Ti e o Senhor resolveu compartilhar isso com a gente. Que lindo, que maravilhoso. Muito obrigado, papai, porque a gente pode realmente aprender a ser sábio, mas não segundo as nossas vontades, não segundo o mundo, mas segundo o Senhor. Nos ensina a Te temer, nos ensina a Te conhecer, nos ensina a olhar o todo, a sermos sábios, a entender de que isso pode fazer diferença na nossa vida e na vida de outros. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado por esse domingo, que possamos estar aqui à noite louvando e adorando ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.